Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E vamos para a primeira história de uma estrangeira aqui no canal. Então hoje a história não é de uma brasileira, e sim de uma russa. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir, comentar, de hypar, que o canal continue crescendo. A gente teve uma baixa aí de visualizações e eu conto pra vocês pra subir o canal de novo. Missão dada é missão cumprida, Adri. Adriana, idade 27 anos, nadadora. E na Rússia existe um modo de criação que eu acho que é um pouquinho diferente do Brasil, apesar que eu já conversei com algumas brasileiras e mais conservadoras, assim, de famílias mais religiosas, que também criam as mulheres da família dessa forma. Eu fui criada assim, para ser escolhida por um príncipe, por um homem que cuidasse de mim. Então, aqui desde cedo são ensinados os costumes de que você tem que estar muito bonita, e bonita fisicamente, porque o homem vai chegar em você primeiro pelo que ele vê de fora, para depois entender o seu interior. Então, a atração é totalmente física, por isso que desde novinha é bem tranquilo da gente fazer procedimentos estéticos. Eu fiz muitos deles, que a minha mãe também fez. E também a gente aprende a cozinhar muito bem e cozinhar em grande quantidade, porque muitas mulheres pensam que o homem pode ficar com a gente pela questão da gente saber fazer uma boa comida. E quando você vai conhecer alguém que você vai apresentar para a família, tanto você como a família sempre faz muita comida, não é pouca comida, para ele entender que ali ele sempre vai estar com a barriguinha dele cheia. Nos tempos de hoje, as mulheres também têm um outro sonho, que é casar com um estrangeiro, conhecer um estrangeiro e não ficar aqui na Rússia. Para as russas é um pouco mais fácil, porque existem aplicativos que já são direcionados só para a nossa nacionalidade. Então o cara sabe que ali ele só vai encontrar russa. Diferente dos aplicativos que tem mulher de todos os países, você tem que mudar a localização do país. E é um pouco complicado, mesmo sendo fácil, por quê? Porque nesses aplicativos tem muitas russas que dão um golpe. Isso fica para uma outra história, que a Aleca já tem para contar no canal, de um homem que foi enganado por uma russa. Mas é um pouco difícil pra gente, porque aí alguns caras começam a conversar achando que a gente ou só quer sair do país em cima dele, ou que quer dar algum tipo de golpe e tirar o máximo de dinheiro possível, pela questão da gente ser muito bonita e de não querer nada real com eles. Bom, no primeiro aplicativo que eu entrei e conversei, eu conheci um turco e eu não sofri nenhum tipo de golpe. Ele ficou super interessado em mim. Ele era um turco viajado, ele não tava lá sofrendo na Turquia com a economia horrível do jeito que tá. A família dele tinha condições, então ele já trabalhava em outros países. A gente começou a namorar e pra mim tava muito certo de que ia noivar e casar, mas não deu certo, porque ele achou um trabalho muito bom na Polônia, foi pra lá, conheceu uma outra mulher, depois conheceu uma portuguesa, também em Portugal, não me falou nada sobre isso e decidiu casar com a portuguesa, me abandonando de vez. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa com isso, porque a portuguesa era muito feia. Nem os dentes direito ela tinha, pra falar a verdade. Ele só ficou com ela pela questão dela ser europeia e de aí, com certeza, conseguir a cidadania. E eu entrei desesperadamente nos aplicativos de novo, dessa vez nos aplicativos de aprender idioma. E lá eu comecei a falar, então, com um cara que falava espanhol. E que por isso eu entendia que era europeu. Eu não me preocupei em ver foto, em ver rede social, eu fiquei muito animada com a questão de estar tendo a oportunidade de se conectar com alguém da Europa, porque é super difícil para as russas irem, para a população russa ir para lá. E foi assim que eu comecei a conversar com o Amad. Amad, idade 30 anos, exportador. Ele perguntava sobre tudo do meu dia, sempre em espanhol, e não era um espanhol que a gente conseguia perceber que não era um nativo, era muito bom.
Então, eu sempre mostrava que eu estava na academia, ou que eu estava fazendo algum tipo de procedimento. Eu era formada, sim. Trabalhava com natação. Eu ajudava crianças e pessoas mais velhas a aprender a nadar. Mais um tempo eu também fiquei sem trabalhar, porque a minha mãe tinha um objetivo que eu casasse e criasse família. Ela não queria que eu crescesse profissionalmente. A minha mãe era arquiteta, ela ganhava um dinheiro bem legal, então ela mantinha a casa, mantinha eu, e também tinha uma grana deixada pelo meu pai, então a gente nunca teve problemas financeiros, não tinha por que eu me preocupar tanto também com o dinheiro. O Amad, que eu ainda achava que era um europeu, porque as conversas eram só por texto, sempre me dizia que queria colaborar comigo, sempre me perguntava como que ele poderia colaborar comigo nessas questões de eu fazer procedimento, academia. Ele queria colaborar financeiramente. Eu não acreditava nisso, mas sim, ele me mandava dinheiro para colaborar com as coisas que eu queria comprar e tal. E ele falava que para ele uma mulher tinha que ser presenteada praticamente todos os dias da vida, já que a mulher tinha o dom de dar à luz. Apesar de eu ser presenteada o tempo inteiro, ele nunca falava de marcar alguma coisa para se encontrar. E eu entendia que ele estava em outro país. Quando a gente começou a aprofundar na conversa, que ele foi me mandar áudio, eu entendi que ele não era espanhol, que era um espanhol um pouco arrastado, um pouco estranho. E aí, quando eu vi ele na chamada de vídeo, eu entendi que ele era um árabe, ele não era um espanhol. Eu fiquei com a cara no chão, mas eu já estava envolvida com ele. E outra coisa que muitas mulheres seguem aqui na Rússia é que quando você se envolve com a pessoa, você tá ali para ajudar ela, independente de quem ela é, como ela é. E eu resolvi dar uma chance de entender, então, como que esse árabe queria as coisas comigo, já que ele estava me mandando dinheiro mesmo sem me conhecer. Foi aí que ele me disse que estava em um outro país, por isso que ele falava espanhol, e me convidou para ir até esse país só para conhecer ele, para saber se isso ia dar certo ou não. Eu falei que não daria, porque esse país eu teria que ter visto, teria que ter toda uma organização, e ele falou para eu não me preocupar. Ele resolveu tudo, gente. Ele resolveu visto, resolveu passagem, resolveu hospedagem. Ele não queria que eu ficasse na casa dele. Por respeito, ele alugou um hotel maravilhoso com um quarto para eu ficar lá pra tipo assim, a gente não ter contato. Ele não entrava nesse hotel de jeito nenhum, tá, gente? Ele só me encontrava fora desse hotel. E era assim, ele antes já deixava pago pra eu ir fazer o cabelo, fazer peimão, pra eu escolher o vestido que eu queria pra encontrar com ele à noite, e todos os dias, não era uma vez só, não. E ele não chegava perto de mim e nem do hotel, a gente sempre se encontrava só no restaurante, conversava muito, e eu não entendia que apesar disso, ele ainda não falava em casar, que era um ponto muito importante pra mim. Já nos últimos dias dessa viagem, que era só encontros em lugares maravilhosos, presentes, vestidos, ele não encostou a mão em mim. Eu comecei a me questionar, por que esse cara tá fazendo tanto por mim, mas ele não fala se quer namorar, se quer noivar, se quer alguma coisa séria. E aí eu resolvi perguntar pra ele, eu tô meio que confusa, porque ele queria dar continuidade de me encontrar em outro país, porque ele resolvia, mas ele não falava em nada sério, eu não ia continuar isso se não fosse sério. E aí quando eu questionei, ele disse que teria que me contar, não sabia se eu iria acreditar, mas esperava que sim, que na verdade ele ainda estava casado. Ele ainda estava negociando as questões do divórcio, porque o homem tem que pagar um dote para a mulher, e que ele tinha uma filha, ele amava muito essa filha, e a mulher queria meio que primeiro fugir com essa menina. Mais pra frente ela simplesmente abandonou essa menina na mão dele. Então ele tinha que resolver tudo isso primeiro e não sabia se eu ia aceitar ele sendo divorciado e já com uma filha. Mal sabia ele que eu já tinha um filho e que eu tinha deixado esse filho com a minha mãe para ir encontrar com ele. O nosso primeiro beijo foi quando a gente estava no aeroporto e eu tava para voltar. Nós continuamos conversando, eu achei que ele ia resolver tudo e tinha a ideia de que moraria com ele, então, na Europa. Tava tudo muito certo, eu não tava muito preocupada nessa questão de ser um árabe, já que tudo que eu buscava num homem, ele tinha.
E ele não duvidou de mim em nenhum momento sobre eu estar aplicando algum golpe. Enfim, tava tudo certo, só que a alegria durou pouco, porque ele não conseguia resolver a questão de pegar a filha dele do Egito e levar para algum país da Europa. Tinha algumas questões com a mãe que não permitia isso, então ele teve que me dar a notícia de que voltaria para o Egito. Eu fiquei muito triste, porque na minha cabeça o Egito era só sujeira, lixo, e eu jamais moraria em um lugar desse. Até que chegando lá, ele resolveu me mostrar aonde ele morava, que já era um lugar bem parecido com o que eu morava na Rússia. E ele estava reformando. Conforme ele foi reformando, aquilo foi virando uma mansão. E eu vi que ele tinha muitas condições de morar na parte rica do Egito, que são condomínios fechados, que não tem nada de sujeira, pelo contrário, é muito ouro, muito luxo, inshallah. Em nenhum momento eu falei para minha mãe que eu estava indo para o Egito para casar com esse homem. Lá também tinha essa profissão de professora de natação, e eu resolvi falar para minha mãe que eu tinha conseguido um trabalho melhor lá, que ia ajudar a pagar algumas coisas do meu filho. A minha mãe não engoliu muito isso, porque ela queria que eu casasse de novo e construísse uma família. Ela já sentia vergonha pelo que tinha acontecido, de eu já ter esse filho e não estar com o pai. Então, ela meio que engoliu seco, mas eu consegui ir, fui pro Egito, então, para ficar com o Amad e para ver se ia dar certo o relacionamento com a filha dele. Chegando no Egito, as primeiras semanas foram super tranquilas, porque a menina não estava lá. Eu acho que ficava com a mãe dele, já que a ex-esposa tinha simplesmente abandonado a menina. Ela estava numa fase bem adolescente, aquela fase de perturbação, né? E eu lembro que quando ela chegou, ela já olhou me medindo, olhou muito feio, não sabia falar inglês, então tudo que ela falava eu nunca entendi. Ela sempre falava gritando e olhando para ele como se o mundo fosse acabar. Eu não entendi o que ela estava querendo dizer, mas ela começou a fazer coisas das quais eu não precisava saber o árabe para entender. Por exemplo, ela começou a fazer o número 1 em toda a tampa do banheiro. Eu achava que era para chamar a atenção. E também começou a deixar, tipo, lixos e coisas assim na sala jogada e ficava olhando como se eu tivesse que pegar. E uma das piores situações foi que em uma noite eu fui deitar e senti que tinha alguma coisa na fronha do travesseiro. E quando eu fui ver, ela tava usando ela tava colocando absor já usado, ao invés dela jogar no lixo, ela tava enfiando nas fronhas do travesseiro que eu deitava, que eu usava para dormir, que ela sabia que eram meus. Conversando com a Amad, ele disse que era ciúmes, que eu tinha que ter paciência, que era só uma fase, que isso ia passar, só que nunca que passava. Eu comecei a falar que eu não teria paciência com essa menina, que eu não iria aguentar, que ela era muito revoltada, que tinha alguma coisa na família que eu não sabia, porque que a menina me tratava daquele jeito, e também parecia que ela brigava muito com ele, mas eu não entendia o que era, e ao mesmo tempo ela ficava por dias trancada no quarto, não queria tomar banho, não queria comer, não queria fazer nada. E conforme eu fui falando isso, os olhos do Amad foram lacrimejando, lacrimejando, lacrimejando. E ele me contou que, na verdade, ele tinha sido quando ele era menor, pelo tio dele, que ele tinha muitos traumas sobre isso e que ele achava que isso tinha sido passado para a filha dele de alguma forma. Então, que ele não queria conversar sobre essa parte, que ia ver psicólogo para tentar resolver, mas que não sabia muito como queria resolver isso, porque doía muito dentro dele. Passou. Quando a menina parou com essas crises, coisas estranhas começaram a acontecer da parte do Amad. Ele chegou para mim e disse que não sentia mais tanto prazer na hora do vucu-vucu comigo, e se eu estava aberta a experimentar outras coisas que deixava ele mais tranquilo e que deixava ele no auge. Eu não tinha muito problema com essas coisas diferentes. E ele me contou então que ele queria que eu fizesse uma mamadeira
e que eu desse a mamadeira para ele. Não só a mamadeira, como a chupeta. No meio da situação, que isso ia deixar ele lá no auge. Eu juro que eu tive vontade de rir, mas eu não ri. E eu testei. Testei porque esse homem, ele me tratava como uma rainha, entendeu? Ele fazia tudo por mim. E eu senti uma sensibilidade, assim, quando ele falou isso. Então, eu fazia. Não tava nem aí, assim, não tinha tanta preocupação. Era uma coisa rápida, que era pra ele. No começo era constrangedor. Depois foi virando uma coisa normal. Até que um dia, eu lá pronta, toda arrumada, né, pra ter relações com ele, ele chegou de fralda. Sim, ele chegou de fralda. Aí eu engoli seco, mas mesmo assim eu aceitei ter relações com ele. Mas eu mesmo assim aceitei ter relações com ele dessa forma, porque fazia bem pra ele. E não tinha nada de mal, ele não tava me forçando a nada. Então, tudo certo. Quando ele percebeu que eu fiquei mais aberta para essa intimidade, ele começou a buscar mais coisas diferentes, e eu percebi que ele começou a se abrir com a filha dele, coisa que ele não fazia antes. Do tipo, eu peguei muitas fotos da filha dele no computador dele. Eram fotos normais, que pegavam mais o olhar dela, assim. Eu não entendia muito bem o porquê. E aí, eu peguei um dia ele tirando fotos da filha dele, e eu via que ele tocava muito na filha dele. Aquilo me soou estranho, mas, assim, o Amad, desde o começo, ele sempre foi muito amoroso, sempre me envolvia muito com o toque. E eu achava que talvez isso fosse cultural, porque no meu país todo mundo é muito frio. E o Amad sempre foi muito quente. Então, eu olhei aquilo e falei, bom, eu acho que é da cultura deles, essa coisa de abraçar a filha, de ficar muito grudado. Eu tentei entender como algo cultural, só que as coisas foram passando um pouquinho do limite. Um dia eu via ele com a mão na coxa da filha dele, até aí eu achava tudo bem. Quando ele pegava, tipo, pra fazer cavalinho, eu também achava um pouco estranho. Mas um dia eu peguei a menina dormindo no sofá, e ele também tava dormindo. Eu tava, tipo, na parte de trás, entrando pra falar com ele, e eu vi que a mão dele escorregou da coxa para a virilha. Ali eu percebi que tinha alguma coisa de errado, que era mais do que eu tava pensando, e respirei para conversar com ele. Antes de conversar com ele, eu resolvi mexer mais um pouco no computador, porque eu sempre chegava para mexer no computador, ele tava junto, e aí ele saía e eu saía um minuto depois. Então na cabeça dele eu não olhava muita coisa não. Só que o que eu fazia? Eu enviava do computador dele para o meu e-mail, e mais tarde eu via as coisas. E aí, na segunda vez que eu fiz isso, eu peguei não só foto da filha dele, mas como fotos de outras crianças. E aí essas crianças estavam em condições que eu não posso falar aqui, mas que vocês já entendem o tipo de coisa que era. Aí sim, eu fiquei muito assustada, e o que eu pensei? Eu não vou falar pra ele, eu só vou falar que eu quero me separar. Como se fosse muito fácil se separar de um árabe nessa situação. Eu conversei com ele sem explicar, eu vi alguma coisa só... Não, só falei que eu queria separar. E ele respirou fundo, olhou e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. E aí ele perguntou por quê? E aí eu falei que eu não tava me sentindo bem, que eu não tinha me adaptado, que eu queria voltar pra Rússia. E ele olhou nos meus olhos e falou, mentira. Eu sei que você tá mexendo no meu computador. Eu sei que você vê as minhas coisas. Nisso ele já me pegou praticamente pelo cabelo, pelo pescoço, me jogou dentro de um quarto e me trancou. Ali, ele me estuprou, e não uma vez só, por vários dias. Ele me trancou ali, e por vários dias ele ia lá e tinha relações comigo à força, até ele entender que eu tinha engravidado. E ele falava isso porque ele sabia que com o filho lá, eu jamais sairia. Ele não iria dar autorização para a criança sair, e que ele iria fazer o que ele fazia com a filha dele, com a criança que estivesse dentro de mim, com o filho dele, sendo menino ou menina.
ele deixava isso muito claro antes de ter relações comigo. O objetivo dele era me engravidar. Então, eu pensei, se eu começar a dizer que eu tô passando mal, que eu tô com ânsia, que eu tô vomitando, ele vai o quê? Ele vai entender que eu tô grávida e vai parar com tudo isso. E foi isso que aconteceu. Aos poucos eu fui mostrando os sintomas que eu nem sabia se eram reais ou não, para que ele me tirasse dali para eu tentar contato com a minha mãe, que com certeza já deveria estar atrás de mim, já que eu não mandava mensagem e não conversava mais com ela. Foi assim que ele me tirou do quarto. Eu consegui de novo o celular, porque aí ele já sabia que eu estava presa ali. Consegui falar com a minha mãe. E a minha mãe veio disparado para o Egito para me levar embora. O que acontece é que a minha mãe chegou de surpresa, sem ele saber, na nossa casa. E aí não tinha o que ele fazer. Não tinha como ele prender eu e a minha mãe. Até porque ele sabia que a minha mãe tinha uma influência. Então ele tratou a minha mãe normalmente, deixou que eu saísse com a minha mãe. E é óbvio que a minha mãe me levou para a Rússia. Entendeu? Então foi dessa forma que eu consegui fugir. Ele nem tinha certeza ainda. Na verdade, não tinha certeza ainda da gravidez. Eu fui descobrir que eu estava realmente grávida na Rússia. E eu tive esse filho na Rússia. Acontece que o Ahmad não me deixou em paz. Ele começou a me perseguir. Começou a pedir perdão. E depois que eu tive o meu filho, que eu olhava para aquela criança, que eu entendia que já era o segundo filho sem pai, que eu não conseguiria um homem que assumisse um filho de cada pai, eram 2. E que o Ahmad fazia coisas, tanto lá no Egito como na Rússia, para mim, a ponto de querer só conhecer o filho e de dizer que não precisava encostar nem nada, que ele estava recuperado, e colocava a filha na chamada de vídeo para falar comigo que estava tudo bem, que o papai não estava fazendo mais nada com ela e que ele queria ver o filho dele. Eu acabei, depois de um tempo, mostrando o filho para ele. Ele acabou indo atrás de ver o filho depois e aceitou não encostar, aceitou todas as regras. Ele fazia tudo, aí ele mandava dinheiro, ele fazia tudo que precisasse. Que depois de um tempo eu resolvi perdoar ele. E eu não só perdoei ele, como eu resolvi ir para o Egito conversar em um jantar que ele tinha feito para mim. Eu não levei a criança, eu fui sozinha. Eu deixei o meu filho com a minha mãe, assim como o primeiro. Quando eu cheguei no Egito, o Ahmad não tinha mudado. Ele esperou mais de 2 anos. Ele me envolveu por 2 anos para que eu acreditasse e voltasse até o Egito e ele me prendesse de novo, porque ele queria a criança. Por que eu não tinha levado o filho dele? Só que dessa vez ele estava mais esperto. Ele sabia que depois de um tempo a minha mãe iria atrás da gente. E ele não tava nem aí de querer gastar dinheiro mudando de casa, nem nada, porque a minha mãe poderia chegar lá, poderia ir com os guardas. Então, ele organizou nesses 2 anos uma armadilha para minha mãe, para que ela também não tivesse acesso a mim quando eu precisasse de ajuda. Ele só me largaria se eu levasse a criança para lá. Então ele começou a me forçar tudo, porque ele disse que me engravidaria de novo para eu ter lá o filho que eu tirei dele. Nesses 2 anos, eu não sabia que o Ahmad tinha colocado um homem em contato com a minha mãe, que ela sempre dizia que estava conversando, que logo ia conhecer e que era um europeu. Mas na verdade esse homem não era um europeu, era um conhecido do Ahmad, que já estava em contato com a minha mãe, para que não deixasse ela chegar perto de mim. E como que ele faria isso? Primeiro ele envolveu a minha mãe romanticamente. Ele disse que queria casar, que não queria nada dela, também mandava dinheiro para ela e que logo eles iriam se encontrar.
Ele marcou esse encontro bem perto de quando a Madi conseguiu que eu voltasse para o Egito para ficar com ele. Eu avisei a minha mãe ficou alerta de que depois de 2, 3 dias que eu não mandasse mensagem, qualquer coisa ela iria atrás de mim. Nesse mesmo tempo, ela acabou comentando com esse parceiro dela que ela só conversava online, que só conversava por mensagem de texto e por áudio, e que ela achava que eu estava passando por algum tipo de perigo. Ele disse então que não deixaria minha mãe ir sozinha resolver essa situação, porque era muito perigoso, já que era pela segunda vez e agora, ele conhecendo um árabe como ele conhecia, o cara deveria estar muito bravo e fazendo coisas piores, e já sabendo que ela iria até lá. A minha mãe concordou, disse que fazia muito sentido e que então ele encontrasse com ela para que eles fossem até o Egito resolver essa situação. A minha mãe encontrou com esse cara no Egito e chegando no Egito ela percebeu que ele não era europeu. Quando a minha mãe questionou ele sobre isso, assim que ela olhou para a cara dele, ele disse que fez isso porque sabia que ela não iria confiar nele, mas que ele queria um voto de confiança, de cuidar dela e de resgatar a filha dela, que naquele momento não era momento de se pensar nisso. A minha mãe não queria sair com ele do aeroporto até ele mostrar um áudio com a minha voz, falando que já tinha pesquisado sobre tudo o que estava acontecendo e que precisava explicar melhor para minha mãe fora do aeroporto. Que com certeza eu estava correndo perigo, que se minha mãe avisasse os guardas, o meu marido iria ficar sabendo e que não iria dar tempo de me salvar. Que ele saberia, porque era muito mais influente, resolver essa situação sem que acontecesse nada de errado comigo. A minha mãe aí já não sabia se ela também estava sendo sequestrada, se ele fazia parte da situação, mas ela preferiu ficar em silêncio e acreditar nele e ir até um hotel para saber o que estava acontecendo. Ele começou a explicar para minha mãe de toda a situação que ele tinha pesquisado em nome do grande amor que ele tinha por ela e de tudo que ele queria resolver. E a partir daí, ele começou a tratar minha mãe tão bem, mas tão bem, que não tinha como ela desconfiar. Ele ficou com uns dias com ela lá no Egito, dizendo que estava pesquisando toda a situação, porque eu já não estava mais na casa do meu marido. Com certeza eu já estava escondida em outro lugar e ele teria contatos e informações para ajudar nisso. E que caso não desse certo, aí sim a minha mãe estaria lá para chamar os guardas no sinal que ele desse de que ele não conseguisse me resgatar. Enquanto isso, ele disse que a minha mãe deveria ficar calma, deveria comer bem, levava ela para os restaurantes, falava que ela tinha que ficar em paz, que eles estavam no caminho certo. Só que em uma das noites, depois que ele criou uma confiança tão grande com a minha mãe, que ela sabia que ele estava ali jogando do lado dela e que ela conseguiria me resgatar dessa forma sem correr nenhum tipo de perigo. Até porque ele mandava áudios e vídeos para minha mãe que ele dizia que uma das empregadas que ele já tinha contato da onde eu estava na casa mandava para ele. Ele chegou bem triste à noite, disse para minha mãe que ela teria que confiar mais nele porque ele descobriu que eu não estava mais no Egito. Ele mostrou vídeos e fotos da minha mãe com montagens de que eu estava em uma outra região e que ela não poderia ir para lá sozinha e que se ela acionasse os guardas até alguém interferir nisso, a minha vida já teria ido para o ralo. Que o certo seria que ele e minha mãe fossem para essa região, porque lá ele iria conseguir resolver e caso desse alguma coisa de errado, a minha mãe estava mais perto para chamar os guardas. Isso ele levou a minha mãe do Egito para uma fronteira bem perto do Iraque, uma casa que ele tinha lá. E foi lá que ele prendeu a minha mãe por um tempo, dizendo que ela faria tudo aquilo que ele desejasse se ela quisesse ver a filha dela de novo. Nisso, ele começou a usar a minha mãe a ter relações de uma forma bem brutal pela parte de trás, porque ele chamava ela de velha, de usada, e que como ela não era mais pura, não interessava para ele a parte da frente. Até hoje a minha mãe não sabe explicar direito se ela foi para essa região porque ele convenceu ela de uma forma romântica ou se foi pela questão mesmo de que ela estava querendo me resgatar.
ela se confunde um pouco em tudo que foi falado, o que parece é que ela estava realmente romanticamente iludida, a ponto de acreditar que esse cara era o herói não só da vida dela, como também o herói da filha dela. Ela disse que não tentou sair da situação porque ela achava que se ela concordasse com as coisas e falasse que estava bem, que estava gostando de tudo aquilo, ele iria mais cedo ou mais tarde criar uma confiança nela a ponto dela achar alguma maneira de fugir dessa situação, lembrando que ela não estava mais no Egito. E o que aconteceu foi que esse cara, depois de um tempo, pegou a minha mãe lá do Iraque e levou ela de novo para o Egito. A minha mãe estava achando que era porque ela estava colaborando, sexualmente falando, e que por isso ele então tinha visto nela uma mulher que ele queria para morar no Egito, que era onde ele vivia, que ele só tinha levado ela para lá para fazer essas coisas, que não fez só ele, né? Fez com outros homens também. E que ele estava ganhando um dinheiro com isso, mas que em algum momento ele criou confiança nela, gostou dela, se apaixonou por ela e decidiu então viver com ela no Egito. Mas não era bem isso que tinha acontecido. Na verdade, ele estava indo para o Egito para pegar uma outra mulher que ele já tinha enganado, igual a minha mãe. E ele levou a minha mãe porque de lá ele iria vender ela para outra pessoa. Minha mãe percebeu uma movimentação estranha no telefone dele e começou a assimilar as mensagens e a entender que eles não iriam ser felizes para sempre, mesmo do modo ruim que ele tinha tratado ela, e nem iria chegar perto de mim, ele não iria me salvar. Se ele tinha algum contato comigo era por causa do meu marido que estava fazendo tudo isso, afinal ele não queria que a minha mãe chegasse perto de mim, porque sabia que ele teria que me devolver, não teria outra saída. Nisso a minha mãe percebeu que se ela não saísse dele ali no Egito, onde ela conhecia, onde ela já tinha ido atrás de mim, se ela não saísse, não fugisse dele naquele momento, depois não teria mais como. Ela iria para qualquer outra fronteira, com qualquer outro cara, e aí ela ficaria presa, ela não conseguiria voltar, como os meses que ela ficou com ele lá no Iraque. A minha mãe percebeu que a única forma de sair com esse homem seria no braço. Em um momento que ele se distraiu, ela foi pra confrontar ele no braço, de passar por cima dele. Só que óbvio que ela não conseguiu. E aí nesse dia ele ficou super nervoso e acabou com ela dessa forma aí que vocês estão pensando. Acabou assim de um jeito para ela não ter mais forças e para nada mais acontecer. Só que nessa que ele fez isso, ele também apagou de tanto desejo ou não pelo que ele tinha feito. E foi nessa noite que a minha mãe conseguiu fugir, se arrastando desse cara no meio do nada no Egito. Dali, ela foi tentando conversar com algumas pessoas para saber mais ou menos onde ela estava. Ela tinha mais ou menos ideia. E daquele jeito, a minha mãe ela não foi pro hospital, não foi nada. Daquele jeito, ela foi atrás de mim, porque ela sabia que eu também estaria passando por uma situação parecida ou até pior. Óbvio que ela não conseguiu, né? E aí ela teve que ser cuidada, foi até a contou tudo que estava acontecendo para que eles fossem ajudar na situação. Só que num primeiro momento, eles não acreditaram no que estava acontecendo. Era como se precisasse buscar mais provas, sendo que fisicamente a minha mãe já estava mostrando que estava numa situação muito ruim, mas isso não queria dizer que eu, como filha, vivendo tranquilamente, sem nenhum vizinho escutar os meus gritos, estava passando por alguma situação ruim por lá. Mas a minha mãe insistiu e ela foi atrás de mim para descobrir o que estava acontecendo. E ela descobriu. Não só descobriu, como conseguiu me tirar pela segunda vez das garras do Ahmad. Dessa vez, ele sabia que eu estava grávida de novo. Então, ele ainda tinha direitos, porque eu estava com uma criança
na barriga, uma criança dele. Então, ele ainda correu atrás de me bloquear de sair do Egito, por causa que eu estava levando um filho dele na barriga. E o pai tem que autorizar a saída dessa criança. Então eu ficaria presa com ele até essa criança nascer e não conseguiria sair de jeito nenhum. Tudo isso teria que ser questionado, revisado e provado pela PU para eu conseguir sair de lá. A minha sorte foi que enquanto a minha mãe enfrentou o Ahmad, veio falar comigo e teve toda essa situação onde eu ainda achei que ficaria presa lá, e um líquido vermelho começou a sair de mim. E naquele momento eu comecei a perder o meu terceiro filho. Eu não ter o meu filho trouxe a minha liberdade de conseguir sair daquele país pela segunda vez. Eu ficar sem o meu filho me deu uma chance de sair daquela prisão. Me desculpem se a história ficou um pouco sem detalhes, um pouco corrida demais, mas eu estou desde ontem tentando gravar esse vídeo e coisas naturais e sobrenaturais aconteceram para que esse vídeo não fosse pro ar hoje. Espero que vá. É a primeira história de uma mulher de outro país e não sei se vocês perceberam, mas existe uma semelhança da questão de querer um príncipe, de querer ser escolhida, de estar pronta para o homem. E ainda veio uma questão de querer ajudar esse homem independente do que acontecesse e de perdoar ele depois de um ato. O que eu deixo para vocês refletirem nessa história, entre milhares de coisas, é que vocês notaram alguma semelhança ou diferença entre as histórias de brasileiras que nós já temos aqui no canal. Deixem as suas reflexões nos comentários e até a próxima história do canal.